Com alegria eu quero cumprimentar a você que está acompanhando o programa Cristo no Lar, com a paz do Senhor, bem como a todos os irmãos que estão aqui também conosco no estúdio. Eu quero dizer que é uma alegria muito grande poder estar com os irmãos aqui hoje. Eu quero agradecer a Deus pelo convite feito pelo pastor Amaro, que tem com tanto carinho, né, desenvolvido esse trabalho tão importante, o programa Cristo no Lar, que tem uma audiência cativa, né? Tem os irmãos que estão todas as semanas acompanhando, assistindo o programa, e é uma alegria, uma satisfação. Eu quero compartilhar com você que está nos acompanhando um texto da Palavra de Deus no livro de João, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 1. João, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 11. Nós vamos falar sobre o jantar em Betânia. Eu aproveito para mandar também o meu abraço para todos que estão nos acompanhando, para a minha família, minha esposa, irmã Etienne, meu filho Theo, e todos os irmãos aqui da nossa igreja, e os irmãos que estão nos acompanhando. Uma satisfação a gente estar aqui, né, esperando o momento da mensagem, louvando a Deus junto com as irmãs que estiveram aqui cantando, e vendo a participação dos irmãos, e é uma alegria para nós saber que nesse momento há pessoas em todas as regiões do país nos acompanhando, irmãos que estão lá no sul, no nordeste, irmãos que estão no exterior, como nosso pastor lá na Holanda, e é uma alegria poder estar entrando em seu lar, compartilhando da palavra de Deus nesse momento. João capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma livra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa com o cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a, para o dia da minha sepultura aguardou, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Amém. Irmãos, esse texto está falando sobre algo que era muito comum lá na época de Jesus, e é uma coisa que costuma ser comum também conosco. Eu acho que em todas as culturas, todos os lugares, se tem esse hábito da gente comer junto com quem a gente gosta. Esse texto ele está falando sobre um jantar que serviram para Jesus. E você que está me acompanhando, e é possível que eu esteja conversando, inclusive, com alguém que nesse momento esteja no lanche da tarde, esteja aí à volta da mesa, comendo juntamente com alguém. E é uma coisa que normalmente a gente faz quando a gente quer conversar mais próximo de alguém, é convidar esse alguém para um jantar, convidar alguém para um café, convidar alguém para um almoço. Quem é que está me ouvindo que nunca convidou alguém para almoçar em casa? Ou que nunca levou alguém para almoçar fora, ou para jantar fora, ou mesmo para tomar um café. O jantar, o estar sentado à volta da mesa, com comida, é sempre uma ocasião para a gente poder se aproximar mais das pessoas. Às vezes a gente tem que resolver um negócio com alguém, tem que combinar algo, e a gente fala: vamos tomar um café? Por quê? Aí, às vezes, vai lá numa padaria, senta lá numa mesa e tem que conversar várias coisas, mas aí toma um café, come alguma coisa. Estar à volta da mesa é uma oportunidade que a gente tem de estar próximo das pessoas, de conversar. Né? Nos jantares, nos almoços de família, foi falado sobre o Dia das Mães, que vai acontecer daqui a algumas semanas, o famoso almoço do Dia das Mães, onde às vezes consegue se reunir
mais pessoas ali à volta da mesa. Estar à volta da mesa é muito importante. Às vezes, estando à volta da mesa, muita conversa aparece. Às vezes alguém conversa e fala alguma coisa que talvez não teria a coragem ou a oportunidade de falar em algum momento. Também, às vezes, em volta da mesa, a oportunidade onde alguém fala alguma coisa que não deveria ser dita e, às vezes, gera toda ali uma situação. Mas essa oportunidade à volta da mesa, que é tão importante em todas as culturas. E esse texto que nós lemos aqui está falando justamente sobre isso. Está falando sobre um jantar em que existiam várias pessoas na mesa junto com Jesus. E não é só nesse texto, irmãos. Existem outros textos bíblicos que falam sobre isso, sobre estar assentado junto à mesa. Um dos salmos mais famosos que existem, que é o Salmo 23, fala sobre isso. O Salmo 23, os primeiros versículos, compara o nosso relacionamento com Deus com o relacionamento do pastor e da ovelha. Mas lá nos últimos versículos, o salmista Davi, ele faz uma outra comparação. Ele diz, que o Senhor prepara diante de mim uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O que ele está falando? Ele está dizendo que na presença de Deus ele se sentia como um convidado para um almoço ou para um jantar especial, onde o Senhor o colocava diante de uma mesa. E ele diz, unge a minha cabeça com óleo. Na nossa cultura talvez isso não faça muito sentido, mas naquela época era costume, quando você ia receber alguém, principalmente quando alguém que vinha de longe, numa época em que não tinha asfalto, as ruas eram de terra, você oferecer para aquela pessoa óleo, para que ela passasse no rosto, para poder se juntar à mesa. Então, unge a minha cabeça com óleo, ou seja, me trata como um convidado especial e faz com que o meu cálice transborde, não é? Que é aquilo que normalmente a gente faz quando você quer bem alguém. Já passou por essa ocasião? A pessoa está almoçando com você e você coloca lá o refrigerante no copo da pessoa, a pessoa fala, não, só um pouquinho, e você fala, não, enche o copo de refrigerante. O salmista está falando, ele enche o meu cálice, ou seja, ele me trata bem, me trata como um convidado de honra num jantar. E é isso que está acontecendo aqui. Em João capítulo 12 está acontecendo um jantar, e é um jantar em que o próprio Senhor Jesus, ele foi convidado para participar. E lendo esse texto, eu comecei a pensar sobre esse jantar, e era um jantar em que várias pessoas estavam reunidas ali junto com Jesus. E eu queria falar um pouquinho sobre essas pessoas que estavam à mesa com Jesus, que estavam ali sentados naquele momento de comunhão junto com Jesus. E muitas pessoas estavam ali, mas cada uma das pessoas que estava sentada à mesa aqui com Jesus, nesse jantar, tinha uma história diferente. E estava com algo diferente no seu coração. E eu queria falar primeiro sobre a pessoa que organizou esse jantar. Porque aqui no livro de João não fala, mas em Mateus capítulo 26, Mateus que também fala sobre esse jantar, ele diz que esse jantar foi organizado por um homem, está lá em Mateus 26:6, chamado Simão o leproso. E diz que Jesus foi jantar na casa do Simão o leproso. E talvez você pergunte, quem é o Simão leproso? Nós não temos mais nenhuma informação sobre ele. A gente só tem essa informação de que era um homem chamado Simão leproso e que deu um jantar para Jesus. Quem é esse Simão leproso? Ora, a gente não sabe sobre a história dele. Mas evidentemente ele não era mais leproso, porque senão não estaria dando um jantar na sua casa. Muito provavelmente o Simão leproso foi alguém que foi curado da lepra por Jesus, mas que é um milagre que não está registrado nas Escrituras. João, ele disse que existem vários milagres que Jesus fez que não foram registrados no texto bíblico, e provavelmente este é um deles. Então imagina-se que possivelmente o Simão foi curado da lepra e ficou tão feliz com isso que convidou Jesus para jantar na casa dele. Deu para ele um jantar de gratidão. E a gente olha isso e fala, eu queria saber a história de Simão, queria saber como que foi essa cura da lepra na vida de Simão, mas nós não sabemos. O que me leva a pensar o seguinte, irmãos, da mesma forma como nessa noite aqui, várias pessoas se reuniram à mesa para jantar com Jesus,
E tinha alguns aqui que a gente conhece a história, mas tinha outro, que é o caso de Simão, que a gente não sabia direito a história. A gente só sabe que ele foi abençoado por Jesus, mas a gente não conhece os detalhes. E o que eu queria dizer para você é que quando a gente participa de um culto, quando a gente está junto com os irmãos louvando a Deus, às vezes a gente não faz ideia das histórias de vida que cada uma das pessoas que estão ali participando daquele culto já tiveram com Deus. Aqui na mesa estava o Simão e estava Lázaro. Lázaro tinha um testemunho conhecido. Todo mundo conhecia a história de Lázaro. Lázaro foi ressuscitado dos mortos no capítulo 11. Todo mundo conhecia o testemunho de Lázaro, mas o testemunho de Simão não era tanta gente que conhecia. Mas Simão tinha sua história particular com Jesus, Lázaro tinha sua história particular com Jesus, e as duas histórias eram maravilhosas. E às vezes, quando a gente está num culto, quando a gente está louvando a Deus na igreja, a gente às vezes não faz ideia das histórias maravilhosas, dos testemunhos de bênção, que às vezes pessoas que estão sentadas ali, e que talvez nunca pegaram o microfone, mas que têm histórias de vida maravilhosas com Jesus para contar. E o que eu queria dizer é isso, que nessa reunião, nesse jantar, cada um tinha a sua história com Jesus. Assim como eu estou com certeza falando com pessoas que têm o seu testemunho particular com Jesus. Aqui tinha Simão leproso, e nesse mesmo jantar estava também Lázaro, que havia ressuscitado dos mortos. E olha que coisa interessante. Todos eles estavam à mesa com Jesus. Um porque foi curado da lepra, outro porque foi ressuscitado dos mortos, outro talvez porque não recebeu uma cura, mas porque encontrou Jesus em algum outro momento da sua vida. Mas cada um tinha sua história de vida particular. E talvez eu esteja falando com pessoas aqui, e que, com certeza, cada um tem a sua história de vida. Quem sabe você veio para Cristo por causa de uma enfermidade. Quem sabe eu esteja falando com alguém aqui que em algum momento da vida quase morreu. Esteve nas últimas lá no hospital e teve uma experiência com Deus. Mas talvez tenha outro que nem ficou doente, que nem gripe pega, mas que encontrou-se com Jesus numa outra ocasião de vida, em algum outro problema, em algum outro aperto. Ou talvez tenha alguém que seja, como é o meu caso, daquele que já nasceu na igreja. E às vezes a gente que nasceu na igreja, a gente fica olhando aqueles testemunhos de vida, e a gente fala, eu já nasci na igreja. Meu irmão, você tem a sua experiência pessoal com Deus também. Eu nasci na igreja, mas em um momento da minha vida eu tive o meu encontro pessoal com Cristo também. Cada um tem o seu motivo para sentar-se à mesa com Jesus e celebrar aquilo que ele fez na sua vida. E a história de um, irmão, não vai ser igual à história de outro. Para cada um de nós, Deus escreve a sua história. Um foi ressuscitado, o outro foi curado, o outro foi encontrado à beira do caminho, o outro já nasceu na igreja, mas cada um tem a sua história. Porque Deus gosta de construir com cada um de nós uma história de vida particular. Sempre digo, que às vezes existem pessoas que vão orar a Deus e pessoas que têm desejo de serem usados na obra de Deus. Às vezes a pessoa tem o desejo de ser pregador e ele ora a Deus e fala assim para Deus: Senhor, como eu gostaria de ser usado pelo Senhor, igual o pastor fulano de tal. Queria ser usado pelo Senhor igual o pastor Amaro. E aí Deus fala assim: olha, igual o fulano, eu já tenho fulano. Eu quero um igual a você agora. Deus usa o pastor Amaro de um jeito, Deus usa o outro de outro jeito. Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma, cada um tem a sua história particular de vida. Mas ao mesmo tempo que cada um tem a sua história particular com Cristo, todos estão sentados à mesma mesa com Ele, celebrando, se alegrando com o Senhor Jesus. E o que eu falei aqui é isso, irmãos. Então, nessa mesa estava Simão, leproso, ou ex-leproso, estava Lázaro, que foi ressuscitado dos mortos. E a ideia aqui não é competir, quem é que tinha o testemunho maior. Não, é cada um com a sua história de vida, mas sentados ali à mesa com Jesus. E Jesus que conhecia a história de cada um deles. Mas eu queria falar
sobre 2 outros personagens, ou melhor, 3 outros personagens aqui, que também apareceram aqui nesse jantar. Uma pessoa que o apóstolo João faz questão de dizer que também estava naquele jantar era a Marta. E ele diz aqui que a Marta estava no jantar, no versículo 2, fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia. A Marta também estava no jantar. E como que a Marta estava participando daquele jantar? Servindo as pessoas. E olha aí novamente aquilo que eu falei, cada um com a sua característica. A gente conhece as irmãs Marta e Maria. A Maria vai aparecer daqui a pouco aqui na história. Mas por enquanto é a Marta. Mas que a Marta ela era mais agitada, não é? A Marta, eu imagino que a Marta era aquela pessoa que não conseguia parar sentada. Né? Sabe aquela pessoa que está sempre fazendo alguma coisa, está sempre olhando se tem alguma coisa para fazer, e está sempre em atividade, indo lá e tal. Essa era alguém, era Marta, que servia as pessoas que estavam ali. A gente só precisa tomar cuidado para em algum momento não agir como Marta agiu lá no livro de Lucas, onde ela quis chamar a atenção da irmã, porque a irmã estava assentada aos pés de Jesus. Cada um tem o seu jeito, meu irmão. E veja, na obra de Deus, tem lugar para aquele irmão que é mais agitadão. Você conhece alguém na igreja que é aquele irmão mais agitado, que está sempre correndo, indo para lá e para cá e tal. E na obra de Deus tem lugar também para aquele irmão que é mais tranquilo, que está ali sentado, ouvindo, é de falar pouco, mas todos eles estão na mesa junto com Jesus, participando da comunhão com o Cristo. Há lugar para todos na igreja do Senhor Jesus, na mesa com Jesus. Mas além da Marta, também tem a Maria. E a Maria, irmãos, ela estava passando por um momento muito especial na sua vida, assim como Marta, e que estava expressando a sua gratidão, porque no capítulo anterior, o irmão delas, Lázaro, no capítulo 11, tinha sido ressuscitado dos mortos. E Marta demonstrava a sua gratidão servindo. Mas a Maria disse que ela fez algo que ninguém esperava que acontecia. Não era costume naquelas ocasiões que as mulheres participassem de reunião como esta. Mas a Maria, ela participou. E disse que ela trouxe um perfume especial que ela tinha guardado em casa. E o texto diz que era um nardo precioso. O nardo, irmãos, ele era caro, porque ele era um perfume que era importado da Índia. Essa planta de onde vinha o nardo não dava em Israel, dava na Índia. Por isso que era caro, era um produto importado, era um produto que custava muito para chegar. E diz que ele tinha uma coloração vermelha, que era muito bonita, e era muito caro. Por algum motivo, a Maria tinha em casa um frasco de nardo. Imagino eu que ela comprou esse frasco por algum motivo, por alguma ocasião específica. Ela estava imaginando o dia que acontecesse alguma ocasião especial na sua vida. Com certeza ela tinha guardado aquilo para usar numa ocasião especial. Porque ninguém compra um perfume importado, irmãos, para usar no dia a dia. Para usar, nós aqui de São Paulo, quando vai pegar o trem de manhã. Não, a gente não usa o nardo puro numa ocasião como essa. A gente guarda para uma ocasião específica. E a Marta tinha aquele frasco de nardo, aquele vaso guardadinho lá, esperando uma ocasião específica. Ou quem sabe ela já tinha programado qual seria aquela ocasião. Mas aquilo era muito caro. Alguém fez a conta aqui, depois a gente vai falar sobre isso, e disse que era 300 denários. O denário era um dia de trabalho, o valor de um dia de trabalho, 300 denários, quase um ano de trabalho, foi a conta aqui que fizeram. A gente não sabe se a conta foi bem feita, mas foi a conta que fizeram aqui. 300 denários, imagina, quase um ano de trabalho para conseguir aquele frasco. E aqui diz o seguinte, ela guardou, ou melhor, dá-se a entender que ela guardou aquilo para uma ocasião especial. Quando ela viu que estava sentado à mesa, ali diante dela, Jesus, ela olhou para Jesus e disse, a ocasião especial para usar esse perfume é hoje, é agora. E diz que ela pegou o frasco, irmãos, e não é que ela pegou um pouquinho só do frasco, um pouquinho só do perfume e derramou sobre Jesus.
ela quebrou o vaso. Ela pegou todo o conteúdo daquele perfume e derramou, né, sobre os pés, sobre a cabeça de Jesus. Já tinha acontecido algo parecido lá no começo do ministério de Jesus. Também uma mulher tinha entrado num jantar e feito algo semelhante, mas aqui diz que a Maria entrou e se posicionou. Diz aqui o texto, né, que Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou com os seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Só a Maria e só Jesus faziam ideia daquilo que estava passando no coração dela. Parece que a gratidão, a alegria era tão grande que ela precisava expressar isso de alguma forma. E a forma como ela encontrou para expressar isso foi entregando aquilo que ela tinha de mais precioso para Jesus, não é? E veja que coisa interessante, porque ela nos ensina aqui o que é adoração. A Maria, ela não foi ali naquela reunião no sentido de dizer, olha, tem muita gente ali importante, está Jesus, está os discípulos, deixa eu mostrar aqui o perfume que eu tenho em casa. Ela não entrou lá, né, com a cabeça, com o nariz erguido, deixa eu mostrar aqui o perfume caro que eu tenho, as pessoas têm que ver que eu tenho nardo da Índia aqui guardado em casa. Não foi esse sentimento. Maria, em nenhum momento, ela estava pensando nela própria. Em todo momento, ela estava pensando para além de si. Ela estava pensando na forma melhor de honrar, de agradar a Jesus. Sentar-se à mesa com Jesus, irmãos, significa que nós devemos tentar sempre, né, fazermos o que Maria fez no sentido de apresentarmos a Ele aquilo que há de melhor dentro de nós. Não pensarmos em nós mesmos. A adoração a Deus não é pensar em nós mesmos, é pensar para além de nós. Dedicar aquilo que nós temos de melhor dentro de nós e entregarmos aos pés de Jesus. E ela não estava preocupada com o que estava acontecendo ali, porque ela soltou os cabelos. Era vergonhoso para uma mulher soltar os cabelos, né, na frente dos homens, mas ela não se preocupou com isso. Ela soltou os cabelos, enxugou os pés de Jesus, porque era o costume, né, de tratar o convidado assim, né, ungir com óleo, como eu já falei, enxugar os pés, lavar os pés, e ela fez isso com o perfume. Ela falou, Jesus não merece só o óleo para a cabeça, Ele não merece só a água para os pés, Ele merece o que de melhor eu tenho, e ela ofereceu aquilo que era de melhor tinha para Jesus. Imagine qual era a dimensão daquilo que estava no coração de Maria, quando ela agiu dessa forma, quando ela apresentou isso para o Senhor Jesus. Mas guarde aí a Maria, que daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre ela, porque eu quero falar de um outro personagem que estava à mesa com Jesus e no mesmo jantar. Por que me chama a atenção nesse texto? Como diante da mesma mesa, como diante da mesma ocasião, a mesma reunião em que Jesus estava, existiam pessoas com o coração totalmente diferente. Era uma reunião em que Jesus estava. E de um lado tinha alguém que estava com o coração totalmente quebrantado, totalmente entregue a Jesus. Mas exatamente na mesma reunião, tinha uma pessoa que estava com o coração oposto. E não era por culpa de Jesus. Veja, isso às vezes acontece na igreja. Às vezes é o mesmo culto, que para alguém foi uma bênção e para outro não foi. E às vezes é por conta de algo que há no coração, né? A pessoa não conseguiu aproveitar ali da presença de Jesus. Diz que enquanto a Maria estava fazendo tudo isso, um dos discípulos de Jesus, e João faz questão de dizer o nome dele, que era Judas, diz que olhou aquilo que estava acontecendo e viu o que a Maria estava fazendo e disse que ele começou a reclamar. Começou a reclamar da adoração do outro. Falou, que desperdício que ela está fazendo. Que desperdício. Olha o que ela está fazendo. Está pegando um negócio tão caro como esse e derramando aos pés de Jesus.
E ele falou uma coisa aqui, irmãos, que a princípio, se a gente não tiver muito ligado, a gente fala que até faz sentido o que ele falou. Ele falou um negócio plausível. Ele disse, esse perfume deveria se... E aí ele fez a conta, ele fez o cálculo. Diz, esse perfume, se fosse vendido, dava para ser vendido por 300 denários e poderia se dar aos pobres. E se a gente não tomar cuidado, a gente olha para essa situação e fala, não, até que ele tem razão, né? Podia ser dado ao pobre mesmo. Ele teve um argumento ali para tentar convencer, um argumento como que querendo mostrar piedade. Mas o próprio apóstolo João, ele escreve aqui, ele diz o seguinte, não se engane com o que Judas falou, não. Porque ele tinha um argumento de piedade, um argumento de preocupação com os pobres, mas João disse que ele não estava preocupado com os pobres, coisa nenhuma. Ele estava preocupado com o valor que tinha aquele perfume, e ele fez o cálculo que se ele vendesse, quanto que poderia se lucrar com o perfume. E João faz a questão de dizer aqui, porque ele tinha a bolsa, e ele estava de olho no que estava dentro da bolsa. Em outras palavras, ele estava interessado em saber quanto que ele poderia lucrar com a adoração da irmã Maria. A adoração dela não estava lucrando, não estava dando. E ele diz, olha, poderia-se usar isso e se transformar em dinheiro. Interessante, um está derramando o coração diante de Deus e o outro estava fazendo conta, estava de olho naquilo. E quantas pessoas às vezes olham para nós e falam, que desperdício estar aqui, usando esses recursos para transmitir um programa toda semana, pastor Amaro. E tem gente que olha como Judas e diz, isso é um desperdício, não poderia se ser feito. E olha só o pior, né, que quem falou isso era um dos 12 discípulos de Jesus. E Jesus ouvindo o que ele estava falando. Só que Jesus, aí que está, irmãos, Jesus, ele conhece o que está no nosso coração. E ele conhecia o que estava no coração de Judas. Jesus sabia que ele não estava nem um pouco interessado nos pobres. Porque Jesus, ele disse o seguinte, você está interessado mesmo nos pobres, Judas? Os pobres vocês sempre vão ter conosco. Eu nunca vi você preocupado em fazer uma campanha de arrecadação para os pobres. Inesperadamente nasceu essa preocupação só agora. Até ontem, Judas, não ouvi você falando nunca sobre os pobres, sobre a preocupação de juntar dinheiro para os pobres. Os pobres estão aí, você pode fazer uma campanha para ajudá-los em qualquer momento. Porque a preocupação dele não era com os pobres. Ele usou esse argumento porque ele estava interessado na bolsa, ele estava interessado no valor. Ele se aproximou de Cristo naquela reunião, não porque ele estivesse interessado no Cristo, mas houve um declínio. E veja, eu queria fazer essa reflexão, né? Porque Maria, para chegar naquele ponto de derramar o perfume aos pés de Jesus, teve uma história, que ela não nasceu naquele momento. Nasceu da experiência anterior, de Jesus ter ressuscitado a Lázaro. A adoração, ela vai nascendo, é fruto de uma história que a gente tem com Deus. Mas o declínio de Judas também foi fruto de uma história. João já tinha falado capítulos anteriores. Judas seria aquele que ia trair Jesus. Pouco a pouco ele foi tirando o foco de Jesus. Ele começou bem, expulsou demônios, foi mandado por Jesus junto com os outros discípulos lá para curar os enfermos, em tudo. Mas ele foi declinando. E sentou-se à mesa com Jesus e não aproveitou deste momento, porque estava interessado em outra coisa. E o que eu queria terminar aqui é dizer, nós temos, irmãos, essa oportunidade de nos sentarmos à mesa com Jesus. E é possível que, sentado à mesa com Jesus, existam corações posicionados de formas totalmente diferentes. Corações como o de Maria, corações como o de Simão, corações como o de Lázaro, mas é possível que tenha também corações como os de Judas. A questão não é só sentar à mesa, mas como que está o nosso coração quando nós estamos sentados à mesa com Jesus. E eu termino aqui dizendo duas coisas. Primeiro, o que Jesus fez diante disso? Primeiro, repreendeu a Judas. E segundo, disse que duas coisas para aquela mulher, para Maria. Disse primeiro, Maria, você não sabe, mas aquilo que você está fazendo para a minha morte. E aí ninguém entendeu nada que Jesus estava dizendo. Uma semana depois, Jesus morreria. E Jesus já sabia
que ele morreria numa sexta-feira, e que não daria tempo de preparar o seu corpo com os perfumes que passavam no corpo de Jesus. Quando morria alguém, me passava um monte de perfumes e embalsamava a pessoa. Não deu tempo de fazer isso com Jesus. Aliás, quando foram levar os perfumes, já era domingo de manhã, ele já tinha ressuscitado, não deu tempo de passar os perfumes. E Jesus falou: Maria, você não faz ideia do que você está fazendo, porque eu vou morrer e não vai dar tempo de preparar o meu corpo com perfume. Sem saber, você já está perfumando o meu corpo antes da minha morte. Quando a gente faz algo de coração para Deus, às vezes a gente não faz ideia do alcance daquilo que nós estamos fazendo. A gente não faz ideia do que aquilo significa. Às vezes o significado vai além do que a gente está pensando. E Jesus disse também para deixarem ela fazer aquilo, e ele falou: em verdade digo, que onde quer que esse evangelho seja pregado, será feito menção ao que essa mulher fez para a memória dela. Jesus, ele se lembrou dessa mulher e fez ocasião de que isso fosse destacado e aparecesse no texto bíblico. Inclusive, hoje aqui está se cumprindo isso que Jesus disse, a gente está fazendo menção dela. E Jesus disse que em todos os lugares do mundo, onde fosse pregado o evangelho, se faria menção daquilo que essa mulher fez. Porque Deus sabe o que vai no coração. Deus sabe o que foi que motivou a ação daquela mulher. E eu termino agora convidando você, meu irmão, que está nos acompanhando, e dizer para você que na mesa de Jesus, hoje é Jesus quem faz o jantar e quem nos chama para nos sentarmos à mesa com Ele. E na mesa de Jesus tem lugar para todo mundo. Quem quiser pode vir e pode assentar-se à mesa de Jesus. Ele rasgou o véu e Ele deu a oportunidade que todos nós nos ajuntemos com Ele e nos sentemos à mesa. Que ao nos assentarmos à mesa com Ele, nós possamos ter um coração como o de Maria, possamos ter um coração disposto a servi-lo como Marta, um coração disposto a agradecê-lo como Lázaro, como Simão, e que Deus afaste de nós todo sentimento contrário àquele momento de adoração. Quando você estiver na presença de Deus, não pense para si. Judas pensou apenas para si mesmo, do quanto ele poderia lucrar. Que não nos ajuntemos à mesa do Senhor pensando somente o quanto a gente pode lucrar com aquilo, mas o quanto o nome do Senhor pode ser glorificado por meio da nossa atitude. E esse é o convite que Jesus nos faz quando nós nos assentarmos à mesa juntamente com Ele. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que estão nos acompanhando. Pastor Amaro, meu muito obrigado. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe nosso pastor Maxwell.